Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Pedro Alberto Paixão Silva, graduando em enfermagem pela Unilab e ex-bolsista de iniciação científica pela PIBIC Unilab. E hoje, para vocês, eu vim apresentar o projeto a qual fiz parte, que leva o título Fatores relacionados ao crescimento de crianças atendidas em unidades básicas de saúde, das características biológicas aos hábitos de higiene oral. Teve como orientadora a professora Ana Caroline Rocha de Melo Leite, que ela é doutora em Ciências Médicas pela UFC. Teve também como co-orientador o Narna da Silva, que é mestre em enfermagem pela Unilab, e como colaboradores o David Carlos Joaquim, doutorando em Ciências Morfofuncionais pela UFC, e a Letícia Pereira Felipe, que é mestranda em enfermagem pela Unilab. Vale ressaltar que esse projeto caminhou junto com a tese de mestrado do Narna, e parte dos resultados aqui encontrados também se encontram na tese dele, ok? Bom, inicialmente, a gente deve falar sobre o crescimento tido como aumento do tamanho corporal, né? E ele é influenciado por vários fatores intrínsecos, como genéticos e metabólicos, além dos extrínsecos, né? Da própria condição socioeconômica, sociodemográfica daquela região e também da pessoa a qual está inserida. E todos os cuidados gerais devem ser bem empregados para que a criança consiga se desenvolver e crescer de forma adequada. Levando assim para a parte da alimentação, a cárie precoce na infância, né, é tida como uma doença infecciosa que é desencadeada por vários fatores biológicos, ambientais, comportamentais e socioeconômicos. E isso faz com que a criança sofra um processo de dor, de chateação, né, durante o seu crescimento. E isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento durante períodos importantes da sua vida, né? Enquanto criança. Então, para isso, esse trabalho objetivou caracterizar esses diferentes fatores, né, extrínsecos e intrínsecos, relacionados ao crescimento de crianças atendidas em unidades básicas de saúde no município cearense. Bom, o projeto ele foi estruturado com a metodologia de estudo exploratório do tipo descritivo e com abordagem quantitativa. E teve uma amostra, né, composta de 70 crianças e mães, né, de 6 meses a 6 anos. E o período de coleta ocorreu de fevereiro a julho de 2021. Ela foi realizada nas UBS de Acarape, tá? E houve dois instrumentos de coleta. Um que fazia a caracterização sociodemográfica da criança e algumas perguntas sobre higiene oral, como era realizada, o que é que a criança comia, o que é que não comia, se teve enteroparasitoses ou não. E outro que era para avaliar o crescimento dessa criança, né, de acordo com o score Z. Depois foi tabulado no Excel for Windows e feita uma análise descritiva desses dados. Bom, trabalhando mais já esse contexto, das 70 mães, né, 87,14% possuem uma idade média de 30 anos e 74% dessas mães tinham até o ensino fundamental completo, o que caracteriza uma população, né, ali com baixo nível educacional, possivelmente baixo nível socioeconômico. E referente às crianças, das 70 pesquisadas, 81%, com N lá de 57, tinham idade menor ou igual a 12 meses. E aí isso cai bastante nos períodos de puericultura, porque essa faixa etária, né, ela está mais presente nesse primeiro ano de vida, já que é onde tem maior número de consultas de puericultura, e todas realizaram o pré-natal, que é um dado muito importante e de ótima inferência, mas informaram serem acompanhadas, né, também regularmente
pelo serviço de saúde, ou seja, demonstra que o município tinha uma cobertura populacional adequada para a sua localidade. Só que apesar dessa cobertura adequada, vocês podem estar olhando aqui no gráfico à direita, o acompanhamento do serviço era ótimo, mas as mães, né, relatavam não buscar atendimento odontológico para os seus filhos. Muitas vezes elas retrataram pela questão de, não foi encaminhado, ou meu bebê não tem dentes, ou ele nunca teve algum tipo de dor. E é fato que isso é entendível, principalmente pela questão do modelo que a gente vive hoje, né, da assistência à saúde, que é uma assistência mais curativa, reparador, saúde e doença, onde você só vai buscar sistemas de saúde caso apresente alguma problemática de saúde. Mas o acompanhamento odontológico para as crianças é de suma importância para a questão do próprio desenvolvimento infantil, para fazer essa avaliação, né, desse desenvolvimento infantil, para poder orientar os pais como fazer a higiene adequada, como resolver algumas problemáticas que podem ocorrer. E sobre os hábitos de higiene oral, as crianças tinham seus dentes ou gengivas, né, para crianças menores, higienizados por seus pais ou responsável com escova de dente, dentrício, fralda, embebida em água. E isso era muito positivo, porque apesar de não ter esse acompanhamento odontológico, né, as mães tinham esse cuidado com, com a higiene oral desses bebês. Então, isso é muito, muito importante. Mas também é importante que elas tenham um acompanhamento adequado, de um dentista, para que ele possa sempre estar fazendo a avaliação dessa criança. E aí a gente entra naqueles fatores que a gente queria investigar. Tem muita questão dos níveis socioeconômicos, no nível socioeducacional, onde a pessoa mora, se fica muito longe do sistema de saúde, né? Porque às vezes é mais fácil ir uma vez no mês para uma consulta de puericultura do que ir mais de uma vez, porque para ir para o dentista, por exemplo, pois ela mora muito longe, então tem todos esses aspectos que influenciam. E aí concluímos que, apesar das mães não buscarem esse atendimento odontológico e não evitarem o consumo de alimentos cariogênicos, porque um dado não mostrado aqui na apresentação, mas ele tem no resumo também, é que as crianças comiam alguns certos alimentos cariogênicos, mas não com tanta frequência. Isso era uma coisa muito positiva, porque elas apresentavam, come uma vez perdido, ou raramente come. Então, isso é muito, muito importante. E esses dados, somados aos comportamentos de higiene oral, que foi adequado, como nós falamos anteriormente, mostram que elas são conscientes quanto à necessidade, né, desse acompanhamento, mas precisa também ter essa importância de um dentista lá fazendo todo o trabalho multiprofissional da assistência em saúde, né? Então, essas foram as referências utilizadas para essa apresentação. Meus sinceros agradecimentos ao PIBIC Unilab e ao CNPq por promover insumos que possibilitam a construção de novos projetos e pesquisas, consequentemente gerando conhecimento e inovação científica. Gostaria também de agradecer a minha orientadora, a doutora Ana Caroline Rocha de Melo Leite, por oportunizar minha participação nessa pesquisa, e de forma honrosa, gostaria de agradecer também ao mestre Narna da Silva e aos colaboradores da VID Carlos Joaquim e Letícia Pereira Felipe. Muito obrigado e espero que tenham gostado.